Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E também saúdo os nossos irmãos que estão acompanhando em casa pela live. Amém. Irmãos, tem aqui uma breve mensagem, tá? Eu creio que Deus vai me usar aqui para a glória dele, né? E essa mensagem, ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1. Amém? Glória a Deus, amém? Todos encontraram? Vamos fazer uma breve oração, que Deus possa usar pela sua graça e misericórdia a minha vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor. Que não seja eu, Pai, que seja o teu Espírito através de mim, Senhor. Use esse teu humilde servo, Senhor, assim conforme o teu querer. Me capacite, coloque as tuas palavras, Pai, nos meus lábios, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, venha de encontro, Pai, ao coração do teu povo, Senhor. Venha trazer edificação, venha trazer fortalecimento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra está no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Glória a Jesus. Aqui, irmão, nessa passagem, né, aqui fala sobre o chamado de Jeremias, né, para o ministério de profeta, né? Então, Deus, Ele tem um chamado, né, para todos nós, né? E dentro desse chamado existe um propósito, né? Primeiro Deus nos chama, né? E aí, no passar do tempo, Ele vai revelar qual o propósito na vida de cada um, né? Porque Deus, Ele nos chama, mas não é para a gente ficar parado, né? Ele nos chama para a gente servir ao Senhor, né? E alguns Ele dá ministério, né? E para outros, né, sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? E Deus, Ele quer sempre usar a sua igreja, usar o seu povo, né, para falar das maravilhas dele, né, e anunciar as boas novas, né? Pregar a palavra de Deus, né, não é só para um ministro, né? É dever de todos nós, né? Todos que são chamados para servir a Jesus, né, Ele tem essa missão também, né? Aonde a gente estiver, né, temos que falar do amor de Jesus. Deus vai sempre dar oportunidade para nós falar do amor do Senhor. Amém? Então aqui, né, Deus fala com Jeremias, né? Então diz assim, no versículo 4: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, nesse pedacinho aqui do início do versículo 5 diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, Deus, irmão, Ele nos conhece, né, mesmo antes de nós sermos formados, né? Deus, Ele conhece toda a nossa vida, né? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe tudo ao nosso respeito, né? Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, como diz até a palavra, né? Ele
conhece, Ele sabe, né, até quantos cabelos há na nossa cabeça, né? Até os que a gente já perdeu, né? Assim como eu, né, tenho pouco, né? Mas Deus sabe, né, de tudo, né? Então aqui ele diz, né, antes que te formasse, Jeremias, no ventre te conheci, né? E ele continuando, diz assim: e antes que saísse da madre te santifiquei, né? Então ele diz: ó, antes que você saísse da madre, do ventre da tua mãe, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei, né, para o ministério de profeta, né? Então Deus estava separando Jeremias para uma grande missão, né, que não seria fácil, né, porque o ministério de profeta, o profeta, ele tem que fazer aquilo que Deus manda, né? Deus pode mandar o profeta levar a bênção, né, falar de uma bênção para uma pessoa, mas também ele pode levar correção, pode levar, né, repreensão, né? Muitos não gostam, né, de ser repreendido, ser corrigido, né? Mas é necessário às vezes, né? Deus usa o seu profeta, usa seu servo, né? E não é as palavras, né, do homem, é as palavras de Deus, porque o profeta, ele é o mensageiro do Senhor, ele leva a mensagem do Senhor, né? Seja aquela que agrada o coração da pessoa, ou venha trazer, né, vamos dizer assim, um desagrado, né? Porque às vezes tem pessoas que não aceitam a correção. A palavra de Deus diz que Deus, ele corrige ao que ama, como um pai ao filho que quer bem. Então Deus, ele corrige, né? Ele corrige para o nosso bem. Por quê? Para que nós não venhamos nos perder lá na frente. Um filho, né, quando, dá até um exemplo, quando ele está mexendo numa tomada, né, o pai vai falar para ele, com certeza: não, filho, não põe a mão aí, né? Você pode tomar um choque, né? O pai sempre vai orientar. Mas tem filho que é teimoso, né? Vai e põe lá. E aí o que acontece? Toma um choque, né? Tem a consequência, né, da desobediência, né? Então, toda desobediência tem uma consequência. Tudo que o homem plantar, ele irá colher, né? Deus sempre vai avisar antes, né? Antes de nós cometermos qualquer desobediência ao Senhor, Deus vai sempre avisar. Deus vai sempre usar um profeta, usar um irmão, ou até mesmo o próprio Deus vai falar com a própria pessoa, né? Através da leitura da palavra, o Espírito Santo vai falar no coração. E aí tem o livre-arbítrio, né, que é o direito da pessoa escolher se vai ouvir a voz do Senhor ou não, né? Se ouvir, o que vai acontecer? A pessoa com certeza vai ser abençoada, né? Agora, se não ouvir, aí vai colher a consequência. Então aqui Deus escolhe Jeremias, né, como profeta, e a missão de Jeremias era ir repreender o povo de Israel, que tinham se desviado dos caminhos do Senhor, né? O povo tinha partido para a idolatria, feitiçaria, prostituição, né? E aí Deus já estava irado com aquele povo. E aí Deus escolhe Jeremias para ir repreender aquele povo. Então Jeremias sabia, né, que não ia ser fácil, né, essa missão, né, que Deus estava dando para ele, né? Ele ia encontrar muitas adversidades, seu próprio povo iriam rejeitá-lo, né? Mas ele iria cumprir a vontade do Senhor, né? Então aqui ele diz, né, antes que saísse da mar, te santifiquei, te separei, as nações te dei por profeta, né? Então Jeremias era escolhido do Senhor como profeta. Só que
Jeremias, vamos ver aqui no versículo 6, é o que ele diz, né? Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O que ele quis dizer aqui? Ele estava dando uma desculpa. Ele não queria, ele sabia que iria sofrer perseguições, ele ia ser rejeitado, o povo não ia aceitar as palavras, que ele ia falar para o povo. E aí ele começa a dar uma desculpa, fala aqui: então eu disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Às vezes nós também é a mesma coisa. Quando Deus nos chama para um determinado propósito, Deus pede para a gente fazer algo, nós sempre iremos dar desculpa para Deus. Dificilmente, irmão, uma pessoa logo de pronto dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Não, vai ter essa luta, A nossa carne vai lutar, a vontade da nossa carne vai lutar contra a vontade de Deus. Nós vamos sempre dar uma desculpa. E isso aconteceu com Jeremias, mas também aconteceu com outros homens de Deus também, Moisés também, quando foi chamado para ir até o faraó, ele também deu desculpas. Não posso, Senhor, eu tenho a língua pesada, manda outro. Mas ele era o escolhido, para fazer aquela obra, E outros também, até o Gideão também, quando o anjo chegou lá, ele falou assim: não, eu sou pequeno da tribo, sempre tem uma desculpa. Então, irmão, nós também, conosco não é diferente, Deus pede para a gente fazer algo e a gente luta contra Deus, Só que a gente não vai vencer de forma alguma. Chega uma hora que a gente vai ter que ceder, porque Deus vai trabalhando de uma forma, que chega uma hora que a pessoa diz assim: eu tenho que me render, não dá para lutar contra os aguilhões, Então aqui, ele diz, então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aí no versículo 7 diz assim: Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, aqui Deus estava falando: olha, aonde eu te mandar, você vai, tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Aí no versículo 8 diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então ele estava receoso, ele estava com medo, Por quê? Porque lá ele ia passar por maus bocados, vamos dizer assim. Chegou um ponto, que a gente sabe a história, que quando ele foi lá repreender o povo não aceitaram, chegaram até o quê? Prender o Jeremias. Então, às vezes, irmão, quando Deus nos dá essa missão de pregar a palavra, dar uma palavra para alguém, às vezes a gente fica com medo, fica meio receoso da pessoa não aceitar, E o que acontece, os primeiros que se levantam contra nós são da nossa casa. Quando a gente se converte, quando Deus começa a nos usar, os primeiros a se levantar contra nós são da nossa casa. Jeremias foi enviado por Deus para repreender quem? O próprio povo dele, o povo de Israel, que é considerado da própria casa. Então, conosco também é assim. Os primeiros que se levantam contra nós são da nossa casa. Jesus fala lá se eu não me engano, é Mateus, no capítulo 10, o versículo eu não lembro muito bem, acho que é 36, 37, não lembro, que fala assim, que os inimigos do homem serão da própria família, vão se levantar. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor, eles não vão aceitar, Se os de casa não aceitam, imagina os de fora, Então, até tem uma passagem que Jesus fala assim, que o profeta de casa ele não tem honra, eles não aceitam,
Então é isso, irmão. Então, Deus, Ele nos escolhe, né? Ele nos chama, Ele nos separa, né? Nos santifica, né? Primeiro tem um chamado, né? Depois Ele revela qual o propósito desse chamado, né? Então Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, né? E basta somente dizer: Senhor, eis-me aqui. Fácil não é, irmão, mas Deus, Ele nos capacita, né? Ele nos dá essa sabedoria, Ele nos dá a ousadia, a coragem para a gente fazer a vontade dEle. É como Ele disse aqui para Jeremias no versículo 8, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí no versículo 9 ele diz assim: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, quando Deus nos enviar para uma determinada missão, temos que confiar que Ele vai estar conosco, né? Ele vai colocar as palavras dEle na nossa boca. Temos que crer naquilo que Ele diz em sua palavra, porque a palavra dEle é verdadeira, Ele não volta atrás. Aquilo que Ele diz, eu vou fazer, Ele faz, né? Ele não volta atrás. Se Ele diz, eu estou contigo, Ele vai estar contigo. Agora, não é porque, por exemplo, Deus te manda para fazer uma determinada coisa, né? Isso não significa que as coisas vão caminhar perfeitamente, sem problema algum. Não, pode surgir problemas, né? Só que Deus vai estar com a pessoa, vai estar com você, né? Vamos citar um exemplo aqui. Daniel, né? Perdão, o celular tocou aqui. Daniel, né? Não foi jogado na cova dos leões, né? Mas Deus estava com ele, né? Deus não impediu que o Daniel entrasse na cova dos leões, né? Mas Deus deu livramento ao Daniel dentro da cova, fechou a boca dos leões, não é verdade? Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus impediu deles entrarem no fogo? Não impediu, mas Deus deu livramento dentro do fogo. Assim é conosco também, né? Deus não vai impedir de você passar por tribulação, né? Mas Ele vai dar vitória a você dentro da tribulação, porque Ele tem poder, né? Para mudar qualquer situação, né? Amém, irmão? Agora vamos lá para, no mesmo livro de Jeremias, vamos lá para o capítulo 18, só para concluir, né? Versículo 11. Olha aqui o que aconteceu com ele, quando ele foi até Jerusalém, né? Repreendeu o povo. Aí diz aqui, ó, versículo 18, 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, Deus fala para ele: ó, vai lá e fala para aquele povo se arrependerem, né? Porque eu estou forjando mal contra esse povo, né? Se eles se arrependessem, eu acredito que Deus não ia permitir que acontecesse aquilo que aconteceu. Mas o povo não queria, endurecer o coração, não quiseram ouvir Jeremias. Deus também usou o profeta Ezequiel, mas o povo estava com o coração duro, entregue ao pecado, né? À vaidade, estão fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Aí aqui, ó, versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então eles falaram assim: não, Jeremias, não fala nada, nós não queremos dar ouvido às tuas palavras, nós vamos continuar andando nossos próprios caminhos,
nas nossas próprias vontades, o desejo do nosso coração. Não adianta, não queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir as tuas palavras, né? Isso acontece com a gente também, né? Quando nós vamos repreender alguém, falar da palavra para alguém, a pessoa às vezes está cometendo alguma coisa que não está agradando a Deus, Deus envia, e aí a pessoa diz: não quero ouvir tuas palavras. Eles acham que somos nós que estamos falando. Outros falam assim: olha, não me julgue. Eu uso até a Bíblia e fala assim: ó, Deus diz na Bíblia que não é para julgar, né? Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que a gente tem que julgar segundo a reta justiça de Deus, né? Agora, julgar segundo a nossa justiça, aí não, né? Porque nós não somos justos, né? Agora, segundo a justiça, a reta justiça de Deus, a gente tem que fazer, levar aquilo que é a verdade. Olha, Deus mandou falar isso e isso. Se a pessoa não aceitar, aí é ela com Deus, né? A nossa parte a gente faz, né? Se nós não falarmos, Deus vai cobrar da gente, né? Então, irmão, Jeremias sofreu, né, por pregar a palavra, por falar a verdade para aquele povo, né? E nós também iremos passar pelas mesmas situações. Nós vamos ser perseguidos. Jesus mesmo falou, né? Se perseguir os profetas antes de nós, e nós, né? Não vamos também ser também, não? Eu acho que vamos também. Jesus foi perseguido por pregar a verdade. Então, quando nós nos dispomos para fazer a vontade de Deus, muitos vão se levantar contra nós, mas nós não temos que ter medo. É como Deus falou para Jeremias: não temas, que eu sou contigo, colocarei as minhas palavras na tua boca. Então Deus vai estar conosco, né? Mesmo no momento de tribulação, de perseguição, Deus vai nos guardar, Deus vai nos justificar, né? Diante das tribulações, diante das perseguições, né? Perseguições a gente sempre vai ter, né? A própria palavra de Deus diz, né, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então temos que confiar na palavra. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que Ele está com você, Ele vai estar, independente em qual lugar onde você esteja. Se estiver no meio da prova, no meio da luta, Deus vai estar com você. Amém, irmão? Então essa era uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração, né? E eu creio que essa palavra veio trazer edificação, né, para nós aqui na igreja e também para os nossos irmãos em casa. Amém, irmão? Vamos fazer aqui uma breve oração, né, e encerrar essa mensagem aí, em nome de Jesus. Amém? Está orando. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, nos ajuda, Pai, a fazermos a tua vontade, Senhor. Assim como o profeta Jeremias, Senhor, ele passou por lutas, passou por perseguições, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que conosco, Pai, não será diferente, Senhor, porque o Senhor mesmo diz na tua palavra, Pai: ah, Senhor, meu Deus, que nós iríamos ser perseguidos, às vezes até pelos os da nossa casa, Senhor. Mas era para nós, meu Deus querido, permanecermos, Senhor, ah, Senhor, crendo na tua palavra, assim como Jeremias, Senhor. O Senhor falou para ele não temer, porque o Senhor estaria com ele, e que o Senhor colocaria as palavras na boca dele. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor, meu Deus querido, está também conosco, porque conosco não será diferente. Se o Senhor esteve com Jeremias, o Senhor esteve com os outros profetas, Pai. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco também. O Senhor nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Aleluia, Senhor. Pai, assim eu te agradeço, meu Pai, que o Senhor manifeste a tua glória e o teu poder, nos ajudando cada um dos nossos irmãos, Pai. Ah, Senhor, a cumprir o seu chamado, a cumprir, meu Deus querido, aquilo que o Senhor, meu Deus amado, tem para cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos e glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Amém.